Você já observou como acontece a sua aprendizagem? E eu estou colocando aqui, eu quero trazer esse tema de hoje aqui para esse vídeo deste momento, porque vocês já perceberam que no canal, quem me acompanha, eu coloco bastante sobre a comunicação, sobre o autoconhecimento e dentro disso, o quanto nós precisamos ter a postura de aprendiz. Então eu falo muito da postura de aprendiz, que quando a gente tem essa postura de aprendiz o tempo inteiro, as coisas ficam mais leves, a comunicação fica mais leve, a gente não se cobra tanto, as coisas ficam mais fluidas, né? Não quer dizer que nós não nos incomodemos, que a gente não sinta as nossas emoções aí, né, surgindo, emoções que muitas vezes não sabemos lidar, algumas vezes sabemos lidar, e também não surjam crenças, pensamentos, mas que a gente, que apesar de tudo isso surgir, a gente tem a postura de aprendiz. Quando, na verdade, essas crenças surgem, né, aparecem e a gente começa a observar, quando esses pensamentos surgem, a gente começa a observar, quando os sentimentos aparecem, a gente começa a observar, se eu tiver a postura de aprendiz, ao invés de julgadora, fica tudo mais fácil, tudo menos pesado. Porque nós já temos uma dificuldade de lidarmos com a nossa dor, de lidarmos com as coisas que nos incomodam, porque nós não aprendemos a fazer isso. Olha, eu falando de aprendizado de novo. Então, por isso que eu quero começar a trazer aqui nos próximos vídeos a importância de também compreendermos como a gente aprende. E por quê? Porque muitas vezes, quando eu falo aqui da postura de aprendizado, a gente eu mesmo já passei por isso, algumas pessoas que me acompanham falavam assim: ah, mas poxa, você acabou de falar e eu não aprendi. Então assim, como assim? Você acabou de ouvir uma informação pela primeira vez. Então quando a gente aprende lá na escola, vamos pegar a escola mesmo, a gente vai para uma aula, a gente está tendo um conteúdo novo sobre aquilo, é novo. Se aquilo é novo, a gente está ainda assimilando, a gente está assim, percebendo aquele conteúdo, recebendo aquele conteúdo, é uma informação. Aquele conteúdo, com outros conteúdos que eu vou recebendo, eu vou formando conhecimento. E a partir de formar conhecimento, eu vou testando. Ah, esse conteúdo combina com esse não, esse faz sentido, esse não faz. Até que uma hora eu entendo. Ah, é isso. E quando eu entendo, é isso em mim. E depois disso eu coloco na prática, se torna um saber. E nós temos etapas de aprendizado. Nós temos etapas para aprendermos sobre as coisas. Então, quando eu coloco para vocês aqui, fica mais leve quando nós observamos a nossa comunicação, quando nós observamos as nossas atitudes, reações e o que nos incomoda dentro dos relacionamentos, e tudo isso para a gente fazer o autoconhecimento, que seria aprender sobre nós mesmos. Quando eu coloco a postura de aprendiz, essa postura de aprendiz tem etapas, tem processos, e eu preciso respeitar isso. Eu não vou aprender naquele momento, a hora que eu acabei de observar um sentimento, que eu acabei de observar uma sensação, que eu acabei de observar uma emoção, eu vou aprender naquele momento. Então, fica aqui a questão para você. Como que é para você? Quando eu coloco aqui a postura de aprendiz, você já quer naquele momento, naquela hora aprender? Ou você está respeitando o seu tempo de aprender? Percebe? Então, nós temos um tempo para aprender. E eu senti, a partir desse mês, desse momento agora, aqui nesses próximos vídeos, colocar um pouco mais o que são, né, pelo menos o que eu tenho observado com o tempo, o que eu aprendi dentro da minha profissão, porque para a fonoaudiologia eu precisei estudar as etapas de aprendizado, eu precisei estudar todo o processo de psicomotricidade, desde a infância até a fase adulta, idoso, principalmente a infância, que a infância é a base, né, da nossa existência depois, tudo que a gente faz depois é baseado na nossa infância, o que aprendemos lá na infância. E aí eu fui percebendo que tem muita coisa para ser respeitada. Acontece muita coisa ao mesmo tempo dentro da gente, na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional. Mas a gente muitas vezes quer para ontem. Quer as coisas para ontem. E precisa ser respeitado isso. A sua alma tem um tempo de ser, e você como essência, como alma, também tem um tempo de aprender para ser. Ou simplesmente reconhecer algo que precisa ser reconhecido. E isso tem um tempo. Então, eu quero chamar aqui a atenção para que a gente possa respeitar um pouco mais o nosso processo de aprendizado. Então, não é simplesmente ter uma postura de aprendiz, mas um respeito com as etapas do processo de um aprendiz. Então, que você se respeite um pouco mais, que você sinta que, como agora
né? Todo dia nós temos nossos agoras, que você viva os agoras, que não fique preocupado em fechar algo, em simplesmente concluir algo, mas viver o processo. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse vídeo, e que você comece a considerar a partir daqui para frente como que você tá. Ah, você tá, agora eu vou ter a postura de aprendiz, mas como que você tá se cobrando nessa postura de aprendiz? Você está respeitando o seu tempo? Fica aqui esse momento para que você observe um pouco mais como você está se tratando como um aprendiz. Eu me chamo Dani Tesoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento. Estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre a nossa postura de aprendiz e o nosso respeito com relação a essa postura. E se esse conteúdo foi importante para você, principalmente para o seu aprendizado, e você sente que também pode ser para os demais, compartilhe esse vídeo com quem você sente que também precisa aprender um pouco mais e a se respeitar no processo. Se foi útil, curte aqui e aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Lembre-se, a sua voz é única, merece ser ouvida, compreendida. Você merece aprender sobre você. Você merece aprender sobre sua voz interior, sobre a voz da sua alma. Você é digno de ser o que é e de comunicar-se consigo mesmo de forma mais consciente. Você merece respeitar a sua natureza, a sua naturalidade. Até um próximo vídeo.